E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto com o texto. E aqui quem está falando é o professor Gustavo. Bom gente, o tema de hoje é um tema que eu tenho um grande carinho para falar dele e ao mesmo tempo é um tema que me dá uma certa tristeza para falar. Sobre o hábito de leitura, a importância do hábito de leitura para quem vai fazer a redação do Enem. Muito provavelmente, a maioria dos estudantes recorrem a aprimorar o hábito de leitura para fazer uma redação. Geralmente, chegar até aqui, às vésperas de um vestibular, com pouquíssimo hábito de leitura, com pouquíssimas habilidades de compreensão de texto, porque não foram suficientemente estimulados na escola ou porque no ambiente familiar é um ambiente de poucos livros, de pouca leitura, não é verdade? Gente, o que eu quero falar é que é fundamental e nunca é tarde para a gente começar a aprimorar esse hábito e a gostar realmente de leitura. Então, se você chegou até aqui, você tem pouco hábito de ler, você não gosta tanto, vamos tentar mudar um pouco esse hábito. Gente, o bom da leitura é que existe para todos os gostos, não existem livros e revistas e sites para todos os gostos. Então qualquer tema que você gosta muito, você vai encontrar aí um bom início para que você aprimore esse hábito de leitura. Eu imagino que provavelmente você deve estar imaginando assim, gente, como assim a gente... Carro passando, deu para ouvir? Gente, faz parte, né? O carro passa na rua, atrapalha o vídeo, né? Bom, provavelmente você deve estar pensando aí que deve estar viajando, né? Hábito de leitura, hoje em dia, que todo mundo mais faz é ler. Existem blogs, vlogs, né? Canais do Facebook, textos do Instagram, texto de artista, textão de Facebook. O que mais a gente faz é ler, né? O WhatsApp, de estar aí o tempo todo, né? Trocando mensagens. Mas não é esse tipo de leitura que enriquece. Não é que estou falando desse tipo de leitura que faz com que você reflita sobre uma determinada situação, mesmo que seja um livro literário. Eu sei que é muito difícil a gente começar a gostar de ler, de ter o hábito de leitura, começando pelos livros literários, principalmente a literatura aí que os professores de português adoram recomendar para os alunos, leitura do século XIX, leitura do século XVIII, na leitura do início do século XX. São livros que têm uma linguagem muito mais difícil. O português era um pouquinho mais truncado do que a gente usa hoje, não é verdade? Então, quando a gente fala de leitura, vamos ler um bom livro, uma pessoa torce o nariz. Se eu te perguntar, quantos livros você leu esse ano? Você sabe me responder? Mais de um? Mais de dois? Mais de três? Você leu algum livro esse ano? Gente, eu sei que é difícil. A gente se habituar, a gente adquirir um hábito novo. A leitura é hábito. A gente tem muito aí, muito estímulo que tira a gente da leitura, né? Você tem um Netflix, né? Aquela série sua favorita, a novela, tem as redes sociais, o WhatsApp, jogos eletrônicos, uma série de outras distrações que acabam tirando a gente, né, do hábito de ler. Eu sei que eu posso falar por mim. Eu lia muito mais livros há uns 5, 6 anos atrás do que eu leio agora. Me esforço para continuar lendo, porque eu sei o quanto que isso é importante, o quanto que a leitura de cada livro me transforma. O hábito de ler é importante para que você adquira um vocabulário mais aprimorado, para que você se acostume com estruturas do português com as quais você não está familiarizado, para que você tenha reflexões das quais você não estava acostumado a ter, para que você construa conceitos e destrua preconceitos. Eu sei que você está aí prestes a fazer uma prova. Provavelmente você está lendo muito material de história, muito material de geografia, muito material de matemática. Tudo isso vai contribuir com a sua formação. Isso tudo vai te construir como pessoa, isso tudo vai te preparar para entrar na universidade. Toda essa bagagem que você está adquirindo, ela também vai ser importante para a sua redação do Enem. É importante que na sua redação você faça referências a contextos históricos, utilize áreas do conhecimento diferentes do português para embasar os seus argumentos
em defesa de uma tese. Então ter um bom conhecimento de história, um bom conhecimento de biologia, um bom conhecimento do próprio português, um bom conhecimento de ciências e matemática, tudo isso vai ser importante para que você monte o arcabouço da sua redação. Bom, gente, eu sei que vocês entraram aqui procurando dicas para o Enem. E eu falo que realmente o hábito de leitura é muito importante para quem vai fazer redação. Mas fico triste quando o aluno procura, às vezes, leitura, livro, falar de leitura, só para fazer redação. Leitura, quando ela se torna um hábito, ela se torna um hábito tão prazeroso que você leva aquilo para o resto da sua vida. Isso é muito importante. Você vai entrar aí na universidade, qualquer que seja a sua área de atuação, você vai ter que se acostumar com isso, a ler bastante, a ler vários textos, a ler várias vezes sobre o mesmo assunto. E quando você tem o hábito de leitura, um prazer, você usa ela inclusive para descansar dos textos que você tem na faculdade. Olha que maravilha! Então, gente, vamos começar a ler hoje mesmo. Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelo que a gente gosta mais. O que você gosta mais? Uma boa ficção científica? Existem livros de ficção científica. Existem blogs sobre ficção científica. O que você gosta mais? Você gosta de futebol? Gente, existem livros falando sobre futebol. Leia sobre futebol. Ah, você gosta de um texto mais curto? Você gosta de uma reflexão mais pessoal? Sabe qual é um canal que eu indico? Crônicas de um Escritor Nostálgico. Adivinha quem é o autor? Sou eu. Então, de qual é o assunto que você gosta? Bandas de música? Leia sobre elas. Ô, gente, eu sei que é muito mais fácil ouvir uma música. Eu sei que é muito mais fácil ver um vídeo. Eu sei que é muito mais fácil ver um filme. O cérebro da gente já está ficando preguiçoso. A gente já não quer mais processar um texto em imagens. A gente não quer dar sentido para as palavras. Isso tudo é gasto de energia. Então, se você pode ver um documentário ao invés de ler um livro, você acaba vendo o documentário. Se um livro foi transportado para o cinema, você acaba preferindo ver o filme. Se já tem no YouTube uma resenha sobre determinado livro, você vê a resenha no YouTube e não lê o livro. Isso tudo que a gente faz vai tornando a gente mais preguiçoso, vai tornando o cérebro da gente mais medíocre e isso vai fazendo a gente um profissional pior lá na frente. Então, gente, vamos adquirir um pouco, vamos resgatar um pouco, vamos resgatar esse hábito de leitura, não só para fazer uma boa redação do Enem, é fundamental ter hábito de leitura para fazer uma boa redação, mas é fundamental a gente ter o hábito de leitura para sermos pessoas melhores, para sermos profissionais melhores, para sairmos da mediocridade, para fazer diferente, para ser um pouco mais. Eu sei que esse vídeo está sendo um pouquinho mais filosófico do que realmente aula, mas não tem jeito de convencer ninguém a ler sem convencer da importância desse hábito de leitura. Bom, aí você se convenceu de que realmente você precisa ler, que é importante, mas aí você fala assim, mas professor, eu não consigo, eu não tenho disciplina para ler. O que eu faço? Bom, gente, o que funciona para mim? Geralmente eu associo a minha leitura a algo que eu gosto muito. E aí você vai perceber que toda vez que eu vou falar faço algum tipo de associação com algo que se gosta muito. Esse é meu exemplo preferido. O que eu faço? Meu exemplo preferido. 15 minutos por dia. Você começa com 15 minutos por dia. E aí você marca no relógio, no cronômetro do seu celular, 15 minutos. E depois disso, jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto muito. Ou ver um capítulo da série que eu gosto muito, mais um episódio. É assim que eu me policio. Antes de fazer alguma coisa que eu gosto muito, 15 minutos antes, leitura. Você vai ver que deu os 15 minutos, você vai começar a falar assim, vou ficar um pouquinho mais sim, vou ficar um pouquinho mais, vou ficar só aí mais 10 minutos, e vai ficando, mas só interromper a leitura depois dos 15 minutos. Então, você vai começar a ler agora, o que você vai fazer? Vou procurar um tema, ficção científica. Então vou procurar livros sobre ficção científica. Não conheço nenhum, vou pesquisar livros sobre ficção científica. Então você vai colocar isso no YouTube, você vai colocar isso no Google e vai aparecer uma série de recomendações. Você vai ler a resenha. Você pode até ver os vídeos sobre a resenha, não tem problema ver vídeo sobre resenha, não tem problema. Tá? Quando eu falo assim, as pessoas preferem ver isso que aquilo, não tem problema você ver a resenha, não tem problema você ver o vídeo, nem tem problema você ver a série, nem o filme que foi adaptado lá do livro.
O problema é deixar de ler o livro. Então, depois que eu fiz isso tudo, escolhi o livro, então tem lá um arquivo em PDF, pode ser. Tem lá o livro físico. Então aí procura saber o máximo sobre o livro, leia a capa, leia a contracapa, leia sobre o autor, procure saber as experiências desse autor, qual que é a formação, quais outros livros que ele escreveu. Se tiver um índice, vai e lê o índice, vê o que você espera daquele livro. E aí, garotinho, garotinha, mergulha de cabeça, vai ler, vai ser diferente de seus amigos, vai ser diferente da maioria, leia. Porque aí, ó, se você está lendo, se você está escrevendo, se você está fazendo aí as lições de casa, você já está saindo na frente de um tanto de gente que não sabe nem por onde começar a se construir como pessoa e como candidato para uma prova de redação do Enem. Bom, gente, uma ótima semana a todos e bons trabalhos. Até o próximo vídeo e muito obrigado.